Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre produção de mudas de mamoeiro, tá certo? Num vídeo anterior, nós mostramos para vocês como extrair, obter as sementes, o manejo das sementes, a importância da secagem das sementes para o armazenamento. E vimos também a importância, de escolher um determinado tipo de fruto, que são os frutos hermafroditas, aqueles frutos compridos, para a gente poder extrair as sementes, para a gente ter uma proporção maior, de plantas femininas, hermafroditas no pomar e menos, plantas masculinas, que são menos produtivas. Essas aqui são as sementes, então nesse vídeo vocês podem ver toda essa informação, e essas aqui são as sementes que nós obtivemos naquele vídeo. Então as sementes foram secadas à sombra, no lugar bem ventilado durante mais ou menos uma semana, e após uma semana a gente armazena essas sementes nesses potinhos plásticos aqui. E essas sementes a gente consegue permanecer bem viáveis, durante mais ou menos 4, 6 meses. Durante 4, 6 meses a gente vai tirando essas sementes, vai fazendo mudas, muitas vezes a gente faz a semeadura diretamente no campo, Então esse processo de você extrair as sementes, secar e armazenar, te dá uma grande liberdade para fazer muda, para fazer o plantio direto no campo, para você ter toda essa liberdade, tá certo? E para fazer as mudas, a gente precisa de um recipiente. Então a gente usa muito esse recipiente aqui, um recipiente de tamanho médio, bem menor que o recipiente que nós mostramos lá para a produção de mudas de figo, produção de mudas de manga, tá certo? E além do recipiente, então aqui a gente tem um saquinho todo perfurado, o fundo perfurado, as laterais perfuradas, uma mistura de terra, tá certo? Composto orgânico e uma fonte de fósforo. É a famosa mistura, 2 para 1, 2 partes de terra para 1 de composto, mais uma fonte de fósforo. Então nós falamos de forma bem detalhada sobre essa mistura nos dois vídeos, um que fala sobre produção de mudas de figo e o outro sobre produção de mudas de manga. Então, se vocês forem nesse vídeo, vocês vão ter bem mais detalhado como a gente preparou essa mistura, tá certo? Mas, de forma resumida, são dois baldes de 20 litros de terra de barranco, um balde de 20 litros de terra de composto orgânico e mais ou menos 400 a 500 gramas de um adubo fosfatado, dependendo do tipo de adubo fosfatado que a gente vai utilizar. Mas nos dois vídeos anteriores está muito bem explicado porque a gente preparou a mistura na hora, tá certo? Então, feita a mistura, a gente começa o enchimento dos saquinhos, Então aqui a gente já tem alguns saquinhos preenchidos. Vamos encher mais alguns aqui. Certo? Essa mistura a gente utiliza ela para muitas plantas, para produção de muitas mudas de várias espécies. Então é uma mistura que é utilizada, que é muito utilizada aqui. Encher só mais um aqui. Então a gente não enche completamente o recipiente e aí vocês vão ver o porquê. Então, uma vez preenchido os saquinhos plásticos, a gente vai colocar ele numa caixa plástica, num contentor, para que eles fiquem mais firmes, não tombem, na hora de fazer a movimentação. Então a gente vai colocar esses saquinhos nessa caixa plástica, nós vamos umedecer para depois fazer o plantio. Então nós não vamos fazer muitas mudas, porque a gente já tem várias mudas aqui prontas para ir por campo, tá certo? Então é mais como uma forma de demonstração. É lógico que a gente vai utilizar essas mudas posteriormente, tá certo? Uma vez que a gente colocou os saquinhos com substrato nessa caixa plástica, a gente umedece o substrato
para ficar mais fácil a semeadura das sementes aqui. Então a gente vai irrigar agora. Os saquinhos eles não estão completamente cheios, mas nós vamos explicar o porquê depois. Certo? E aí a gente espera a água drenar um pouco. Então nós vamos esperar agora um momentinho até que a água toda drene pelo substrato. Bom, após a drenagem da água que a gente irrigou aqui, né? Então vocês estão vendo que a superfície já não tem água mais, toda a água foi drenada pelo substrato. A gente vai pegar esse chucho, né? Que é uma ferramenta bem útil, né? De plantio, é um cabo de vassoura, né? Feito uma ponta nele para a gente poder fazer a semeadura. Então a gente vai pegar o chucho e fazer dois pequenos orifícios, né? Onde a gente vai colocar duas sementes. Então a gente vai... Isso ajuda muito, porque a semente fica realmente no local onde que você coloca. Quando você não irriga, né, não molha, pode ser que na hora que você faz a irrigação, a semente sai fora do lugar, tá certo? Nesse caso aqui não, você coloca a semente no orifício, ela fica ali onde que a gente colocou, tá certo? Então, feito isso, a gente pega as sementes, né? Tá certo? E a gente vai colocar duas sementes, uma em cada orifício. De vez em quando cai mais de duas, né? Mas não tem problema. Certo? Uma vez colocada as sementes, né? A gente coloca mais um pouquinho de substrato por cima das sementes. A gente vai colocar um pouquinho mais de substrato para cobrir as sementes aqui. Substrato seco, né? E o outro ponto importante, além do substrato, né? Então, a gente coloca o substrato, o mesmo que foi utilizado para o enchimento da sacola, né? Nivela ele aqui, por isso que a gente deixou, né? Antes de fazer a semeadura, um pouco, não enchemos completamente a sacola plástica. E por cima desse substrato, a gente coloca ainda um pouquinho de composto orgânico, tá certo? Utilizado na mistura. Porque o composto orgânico não deixa, né, a superfície ficar muito argilosa, né, e com dificuldade para a água drenar. Então, quando você coloca um pouquinho de composto, a drenagem fica muito mais fácil posteriormente, né, nas novas irrigações que serão necessárias ao longo do crescimento das mudas. Então, a gente, além do substrato, a gente coloca agora, né, então nós temos aqui um composto orgânico, tá certo? A gente vai colocar por cima um pouquinho de composto orgânico. E essa pequena camada de composto orgânico por cima ajuda demais na formação de muda, tá certo? Então a gente usa essa estratégia para muitas mudas aqui, principalmente para mudas provenientes de sementes, tá certo? Que facilita muito a drenagem, não deixa que a superfície fique muito densa, adensada, né, e dificulte a drenagem da água. Então, essa é a razão da gente não encher completamente, né, os saquinhos no momento antes da semeadura. E agora, para finalizar, a gente irriga mais um pouquinho. Então, nós vamos pegar novamente aqui o regador, tá certo? E vamos irrigar mais um pouco. Então, vocês vão ver que esse composto ele já ajuda na drenagem, né? Então, dá até para ver que a drenagem está sendo um pouquinho mais rápida, né? Tá certo? Então, feito isto, está concluído o processo. Então, as sementes começam
a germinar entre 7 e 10 dias, né? E essas mudas aqui estão mais ou menos com 1 mês e meio, mais ou menos, e com 3 meses, mais ou menos, elas vão para o campo. Então elas vão agora engrossar um pouco mais a base, né? E a gente, quando elas tiverem mais ou menos uns 35 centímetros de altura, mais ou menos, a gente vai levar para o campo. A gente vai levar uma muda bem enraizada, uma muda mais aclimatada para o campo para ter um maior sucesso. Então, dentro do manejo agroecológico orgânico, essa é uma estratégia bem interessante, de levar mudas maiores para o campo para elas se estabelecerem mais rápido para o campo, tá certo? Então a gente tem várias mudas aqui e a maioria das sacolas plásticas, na realidade, germina as 2 sementes que a gente colocou. Então a viabilidade, né? As sementes germinam muito facilmente. E se eu deixar essas 2 mudas crescerem, essas mudas vão estiolarem muito, né? Uma vai competir com a outra por luz, né? Então o que eu faço? Depois da germinação, tá certo? Que eu vi que as 2 mudas estão bem pegadinhas, né? Eu vou pegar uma tesoura, tá certo? E vou eliminar a muda mais fraquinha, né? Então eu venho, elimino a muda mais fraquinha e deixo somente uma muda por sacola. Essa muda vai crescer, desenvolver, e quando ela chegar a mais ou menos uns 30 centímetros, 35 centímetros de altura, a gente vai levar para o campo, tá certo? Então esse é o processo de produção de mudas de mamão, tá certo? E num vídeo, posteriormente, a gente vai mostrar para vocês como realizar o plantio do mamoeiro. Tem um segredozinho, né? Que você deve plantar no mínimo 3 mudas por cova, tá certo? Então a gente vai pegar 3 mudas, né? E colocar numa única cova. Para quê? Para a gente poder, depois mais ou menos de uns 4 a 6 meses após o plantio, uns 4 meses após o plantio, a gente fazer a sexagem, né? Eliminar plantas masculinas e deixar somente plantas femininas e hermafroditas no pomar, tá certo? Mas isso vai ser um assunto para um vídeo posterior que a gente vai passar para vocês, tá certo? No momento, essas são as informações que a gente gostaria de passar para vocês. Obrigado.